meus amados e queridos irmãos, a colocarem-se em pé, por favor. Vamos cantar a primeira e a última estrofes do hino 450 no Cantor Cristão. Por favor, convido todos, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Agradecidos somos a Ti, Senhor Deus, por aqui nos reunirmos novamente em Teu nome, já na Escola Bíblica Dominical, onde lições tão oportunas, necessárias, preciosas, eternas, podemos aprender e, fortalecidos na fé, avançarmos, como acabamos de cantar nesse belo hino, Senhor. A verdade é que muitas pessoas desejam seguir no caminho cristão, mas nem todos avançam. Alguns estacionam e o resultado é trágico, porque o peixe, se não nadar contra a correnteza, é arrastado por ela. Portanto, desperta a Tua igreja aqui e em todo o mundo, Senhor. Um terrível adormecimento tomou conta das igrejas ao redor do mundo e hoje se assemelham muito mais aos costumes mundanos do que a uma vida realmente consagrada ao Senhor, fazendo a diferença, vivendo de maneira espiritual, celestial e não terrena. Permita, portanto, que a Tua igreja aqui permaneça firme, todos animados, todos avançando, ninguém ficando para trás, ninguém ficando indiferente, mas todos unidos, seguindo o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Muito obrigado, a Deus, por esse culto que podemos prestar ao Senhor e pedimos que o Senhor o aceite, porque é prestado com humildade, com sinceridade, com verdade por cada um de nós. Lembrando também dos nossos irmãos que gostariam muito de estar aqui, mas estão impedidos por enfermidades. Entre eles, oramos pela nossa amada irmã Zélia, com quem falamos ontem, Senhor, e o tratamento difícil que está fazendo, oramos por ela, que o Senhor ajude e a fortaleça. Também nossa amada irmã Cláudia, Senhor, oramos que o Senhor complete o restabelecimento na vida da Tua serva,
que tem prazer de estar aqui dominicalmente, de manhã, na escola bíblica, nos cultos, de manhã à noite, quarta-feira, nas atividades da igreja, como professora na escola também. Ajude a tua serva, Senhor, está acometida por uma enfermidade que a tem debilitado, mas clamamos ao Senhor, o médico dos médicos, que estendendo a tua mão sobre ela e repreendendo a enfermidade, logo poderá estar novamente conosco e servindo ao Senhor com prazer e amor como tem feito. Oramos também pela irmã Neide, oramos pela irmã Odila, oramos pelo irmão Arvido, oramos por outros irmãos que necessitam de saúde, também irmãos que estão em viagem, por todos eles pedimos a tua graça bendita e proteção. Também sobre os nossos irmãos que moram longe de nós, que gostariam muito de estar conosco aqui, mas devido à distância não podem estar frequentemente aqui em nosso meio. No entanto, a igreja os ama, a igreja ora por eles, e eles podem assistir aos cultos dominicalmente, semanalmente, aonde estão. Irmãos lá no Nordeste, irmãos em Minas Gerais, irmãos no Centro-Oeste. Obrigado porque irmão Moacir e irmã Marli já puderam voltar, estão novamente em nosso meio. Oramos também pelos irmãos no estado de São Paulo, irmã Marlene lá em Presidente Prudente, tão fielmente assistindo aos cultos aqui. Irmã Helena, Senhor, que devido à boa idade, enfrenta limitações, dificuldades. Obrigado porque o Senhor está com ela, sustentando. Também pedimos pela Cláudia, que cuida da tia Helena e sempre pede para orarmos em seu favor. E os demais irmãos ali no estado de São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Por todos eles oramos, porque são muito amados, queridos e preciosos, tanto quanto os irmãos que estão aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, e continue a operar as tuas maravilhas na igreja, na escola, que louvamos pela semana tão abençoada de jogos escolares, e tudo transcorreu em paz, Senhor, perfeita comunhão, sem atritos, sem dificuldades. Louvado seja o Senhor. Pedimos também por todos os demais campos missionários apoiados pela tua igreja. Oramos pelo pastor Werner Seitz e sua esposa, seus filhos lá entre os índios xerentes no Tocantins. Louvado seja o Senhor por eles e por todos os demais missionários que a igreja ora, apoia. Que o Senhor os anime, fortaleça e chame outros, ó Deus, missionários, porque os campos estão brancos para a ceifa, mas são poucos os ceifeiros. Desperta entre nós mais pessoas prontas a ir, a trabalhar e a servir. Também pedimos, ó Deus e Pai, pelo Brasil, por Israel, que o Senhor opere as tuas maravilhas. Ó Deus, o Senhor tem visto quanta maldade, quanta perversidade, quanta crueldade, quanta injustiça. Senhor, clamamos a ti. Como o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nos ensinou sobre a pobre viúva que ia com frequência à porta do injusto juiz e clamava a ele por justiça. E ele mesmo disse que não temia nem ao Senhor, nem respeitava os homens, mas ele fez justiça para que aquela mulher não fosse mais incomodada. E o Senhor Jesus, teu Filho amado, nos ensinou que o Senhor, o justo juiz, fará justiça. Por isso pedimos a ti, Senhor, liberta o Brasil de toda essa opressão terrível em que se encontra. Ajuda-nos, ó Deus, e levanta pessoas dignas, obedientes, comprometidas com o Senhor, e que haja paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça, e, ó Deus, que as igrejas sejam realmente fiéis ao Senhor. Nenhum arremedo com o mundo, nenhuma semelhança com o mundo, ao contrário, possamos nós te servir com quebrantamento, com humilhação, confissão e abandono dos pecados, servindo-te de todo o nosso coração. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, oramos, pedimos e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bíblias para Apocalipse 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, leremos o versículo 5. Conhecida a passagem, muitas vezes já lida aqui nesse santuário, mas muito preciosa para todos nós nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, é a mensagem para nós nesta manhã. Durante a semana, nosso amado irmão Daniel postou no grupo da família uma foto de 1970. Uma emoção tomou conta do meu coração ao ver aquela foto. Nosso tio Adolfo, tio do nosso pai da nossa amada irmã Ana, que recentemente foi promovida ao lar celestial, ele tinha vindo da Letônia, morou um tempo no interior de São Paulo, mas devido ao calor intenso lá, ele desmaiava na lavoura. E a tia Olga, devido à tristeza que sentiu de ter deixado a Letônia, família, e um frio tão intenso lá e um calor tão forte no interior de São Paulo, não tinha atendimento médico necessário, ela acabou perdendo a memória. Mas ele cuidava muito dela, ele tinha um amor, um carinho imenso por ela. E o irmão Daniel postou uma foto, porque quando eles mudaram-se para cá, a convite do nosso pai, que tinha cuidado pelo tio dele, comprou uma chácara ali para frente de onde é o supermercado do irmão Antônio, da irmã Rose, um pouquinho para frente. E aí tinha um espaço grande para ele plantar, ele tinha o tratorzinho dele, tinha lá a vara de porcos e um espaço bastante grande. E lá no fundo do sítio, ele cedeu para nós plantarmos melancia. O irmão Daniel, nosso pai e eu fomos lá roçar. De verdade, em 1971 eu tinha 10 anos e eu olhava para o tio Adolfo e eu achava ele tão velho. Mas agora, quando eu vejo aquela fotografia, agora que eu sou velho, eu penso, como ele era novo, como ele era novo. Doces lembranças, boas lembranças. Lembranças boas ou lembranças ruins, infelizmente. Ontem assisti um vídeo muito terrível. A semana foi marcada pelo encontro dos líderes mundiais em Nova York. E uma falta de educação, uma falta de respeito tão grande, muitas mentiras foram proclamadas lá. E as pessoas tentam impor a mentira como se fosse a verdade. E o governo de Israel
colocou vários caminhões nas ruas de Nova York com enormes QR Codes, para que as pessoas apontassem o seu celular para lá, e o título era Relembre Outubro. Relembre Outubro. Quando Israel foi atacado horrivelmente por terroristas, e se alguém tiver estômago para ver, que veja. Se não tem estômago, nem veja, porque é horrível. Tudo o que aconteceu com israelitas, com servos de Deus, com filhos de Deus e com o povo de Deus, e até mesmo aqueles que não servem a Deus, que estavam lá, mas passaram por provas terríveis, queridos irmãos. Relembre o tudo. Lembra-te, diz o Senhor Jesus. Lembra-te. E é importante nós nos lembrarmos, porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial e os aliados entraram nos campos de concentração, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que é isso aqui? Ver aqueles esqueletos humanos, ver aquela multidão de corpos e cadáveres. Dwight Eisenhower falou assim: tirem o máximo de fotografia que vocês puderem, porque o mundo vai esquecer do que aconteceu aqui. Tirem o máximo de fotografia, porque o mundo vai se esquecer. E de fato se esqueceu. O mundo se esqueceu e está caminhando de novo para a catástrofe, queridos irmãos. O povo tem uma facilidade de esquecer das coisas que acontecem. E lamentavelmente as igrejas estão se esquecendo do que é culto ao Senhor. As igrejas estão adormecidas, as igrejas estão esfriando. E por isso nós precisamos nos lembrar. O Senhor Jesus falou: lembra-te da onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Fiquei admirado de ver que Israel foi 173 vezes repreendido pela ONU. 173 vezes. Sabe quantas vezes Cuba foi? Nenhuma. Sabe quantas vezes Venezuela foi? Nenhuma. Sabe quantas vezes a Nigéria foi? Nenhuma. Sabe quantas vezes a Somália, que matou já mais de 60 mil cristãos? Só esse ano 7 mil. Só este ano 7 mil cristãos foram mortos lá. Sabe quantas vezes a ONU repreendeu? Nenhuma. Quanto à injustiça no Brasil, sabe quantas vezes o Brasil foi repreendido por apoiar grupos terroristas? Nenhuma. Aliás, mancomunado com o terrorismo. Nenhuma vez. Israel, 173. A única democracia no Oriente Médio repreendida 173 vezes pela ONU. Vamos nos voltar para a palavra de Deus, queridos, para nós nos lembrarmos. Em primeiro lugar, lembrar para não voltar mais atrás. Lembra-te para não voltar mais atrás. Irmãos amados, desde a minha infância, me admira profundamente, negativamente, quantas pessoas chegaram na igreja e voltaram atrás. Éramos crianças lá em Tagaçá, no meio da floresta da Mata Atlântica. Um templo pequenininho, na beira do caminho. Nosso pai fiel ao Senhor, pregando com aquela humildade, com aquela fidelidade, com aquele compromisso. E chegavam pessoas, e se manifestavam, e diziam que queriam ser batizados. E lá no rio Tagaçaba, nos fundos do templo, eram batizados. Mas quantos desses voltavam atrás? Que tristeza para o nosso pai, para a igreja, e pior, para as próprias pessoas. Lembra-te, é a palavra do Senhor, para que não voltemos mais para trás. O povo tem um costume de esquecer das coisas ruins e querer voltar atrás. Isso aconteceu com o próprio povo de Israel. O povo de Israel, por 430 anos, esteve no Egito, e a maioria desses anos oprimidos. Mas a opressão era tão terrível que eles clamavam ao Senhor, que eles suplicavam ao Senhor, que eles suspiravam devido à tragédia que eles estavam enfrentando no Egito. Os próprios filhinhos
Temos vários casais aqui com meninos, né? Vários casais. Só o irmão Henrique e a irmã Laís, 2 meninos. No Egito, se nascesse menino, tinha que ser jogado no rio para ser devorado pelos crocodilos. Mas parece que eles esqueceram, porque quando começaram a jornada para Canaã, eles queriam voltar atrás. Aí se esqueceram de toda aquela tragédia, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, das centenas de anos que foram opressos, e falavam para Moisés: nós nos lembramos dos pepinos, dos peixes, das cebolas, dos alhos, que nós comíamos de graça no Egito. Que vergonha! Comiam de graça, eles eram escravos. Eles sofriam, eles tinham que matar os próprios filhos. Que história é essa de graça? Mas esqueceram-se disso. Portanto, a palavra do Senhor lembra-te para você não querer voltar atrás. Nesses anos todos de vida cristã, eu e a Larissa fomos batizados no mesmo ano, nascemos no mesmo ano, fomos batizados no mesmo ano. Nesses anos de vida cristã, quantas pessoas, tanto lá no litoral quanto aqui, vi voltar atrás. E o Senhor Jesus adverte: quem lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você que está na jornada cristã, queridos, é daqui para frente, é avançar. Por isso cantamos o primeiro hino: avançai, avançai. Não cogite na sua vida voltar atrás, porque a vida passada é uma vida de tragédia, de dor, de sofrimento, de pecado, de angústia, de vida sem salvação. Por isso, Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Por isso esse hino foi escolhido para cantarmos hoje de manhã, porque precisamos focar nele. Ele é o nosso alvo. Nunca voltar atrás. Eles esqueceram dos horrores que passaram no Egito. E muita gente que se diz cristã se esquece de que sem Cristo estávamos perdidos, indo para a condenação eterna. Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nos diz para olharmos para frente, nunca jamais olharmos para trás. E Ele deu uma recomendação: lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Saiu da depravada região de Sodoma e Gomorra, onde havia morado, e onde havia estado, e onde não deveria jamais ter ido. O pecado, queridos irmãos, ele é progressivo. Sodoma e Gomorra, cidades depravadas, e lá foi Ló, armando as suas tendas, armando as suas tendas, armando as suas tendas, até estar dentro de Sodoma e de Gomorra. De lá, Deus misericordioso os tirou e falou: não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Nesta manhã, há alguém aqui descuidado com a sua vida espiritual? Há alguém aqui indiferente na sua vida espiritual? Esqueceu-se de onde Deus te tirou? Esqueceu? O povo de Israel se esqueceu. Eles esqueceram do horror, eles esqueceram da tragédia que eles passaram e queriam voltar. E diz a Bíblia que em seus corações eles tornaram para o Egito. Em seus corações eles tornaram para o Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E o meu cuidado é: será que todos os que estamos aqui deixamos o mundo, mas o mundo não saiu do nosso coração? Todos nós que estamos aqui rompemos com o mundo. Na sexta-feira, conversando com a irmã Simônia, ela falou: lembro sempre daquela palavra, daquele versículo bíblico que diz: não vos enganeis, não vos enganeis. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas voltam atrás porque não rompem com a vida do passado, não rompem com o mundo pecaminoso perdido. Por isso o Senhor Jesus diz: lembra-te, lembra-te, para nunca mais voltar atrás. Em segundo lugar,
Lembra-te para corrigir os erros. Lembra-te para não voltar atrás, mas lembra-te para corrigir os erros. De novo eu leio Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te para corrigir os erros, descuidos que possam ter havido. Há uma pergunta muito bonita feita na Bíblia, mas muito séria também, feita em Gálatas 5:7, que diz assim: corrieis bem. Quem vos moveu para você se desviar da verdade? Vocês estavam correndo bem. Apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: vocês estavam correndo bem. O que aconteceu? Que vocês se moveram da verdade. Irmãos, não podemos parar de correr. Nós estamos numa carreira cristã. Elogiei os alunos na sexta-feira à tarde. Estávamos orando pelas Gracimpíadas, 26ª edição das Gracimpíadas, Olimpíada da escola. Na segunda-feira, amanheceu com chuva. E estávamos orando: Senhor, se o Senhor quiser mandar a sua chuva, aceitamos com gratidão. À tarde, fui ficar um tempo com nossa mãe lá, para a irmã Sandra poder ir ao médico. E Deus mandou um sol lindo, nem parecia aquela manhã chuvosa, um sol, um vento agradável. E à noite, uma noite maravilhosa que Deus concedeu. E os pais que estão aqui podem dizer: tudo com ordem, tudo com decência, tudo um momento tão agradável. Irmão Sandro e outros ali trabalhando com tanto amor. Irmãos cansados do dia inteiro trabalhando, mas ali ajudando. Terça-feira amanheceu, tudo em ordem, tudo em paz, os irmãos trabalhando, nem ao tempo de almoço tinha, porque foi o dia inteiro de Olimpíadas ali. Quarta, quinta, sexta-feira. E uma professora chegou para mim e falou: pastor, elogia os alunos. Aqui não tem banheiro só para professora. Aqui o banheiro é para todos, não tem distinção, porque esse ou porque aquele. Banheiro é para todos. Elogia os alunos, porque nós achávamos que essa semana os banheiros não estariam limpos como estão, mas podíamos entrar a qualquer hora, os banheiros limpos, impecáveis. Sexta-feira elogiei os alunos. E elogiei porque todos os dias eles estavam correndo, mas dando o melhor de si para alcançar um troféu corruptível. Nós, queridos, estamos não correndo para um troféu corruptível, mas por algo muito melhor. Nós estamos correndo a carreira cristã. Portanto, se houver algum descuido, lembra-te e arrepende-te. Lembra-te e arrepende-te, para nunca permitir que o pecado tire de nós o prazer, como tirou de Davi. O pecado tira o prazer. O pecado não é satisfação. O pecado não traz nenhum contentamento. O pecado oprime. O pecado humilha. O pecado entristece. Mas quando vemos a frieza espiritual que está nos nossos dias, queridos, não precisa ser muito inteligente para ver que há um descuido na vida espiritual, na carreira espiritual. Irmãos, quando nós adormecemos, o coração trabalha mais devagar. Temos vários médicos que podem perguntar. Quando nós adormecemos, o coração trabalha, pulsa mais lentamente. Quando nós adormecemos, amados irmãos, a temperatura corporal diminui de 1 a 2 graus, diminui. Qualquer semelhança com a vida espiritual não é mera coincidência, é a verdade. Quando nós adormecemos espiritualmente, quando nós tosquenejamos, como as virgens que o Senhor Jesus avisou, as 10 virgens tosquenejaram todas e adormeceram. Isso não é mera coincidência com o que está acontecendo no mundo. Não é preciso pensar muito para ver que está havendo um adormecimento. O coração já não pulsa mais como deveria pulsar. O coração já não está fervoroso como deveria estar. Por isso, lembra-te onde está o seu descuido.
Queridos, esse descuido está tomando conta da humanidade dita cristã. Já nem ora mais pela Somália. Nem sabia que 7 mil cristãos morreram. Eu estou bem, eu estou bem. Um pastor da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, ele disse assim: um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu, mas eu não me importei, eu não era judeu. Outro dia vieram e levaram o meu outro vizinho, que era desse grupo, mas eu não me importei, eu não era daquele grupo. Terceiro dia vieram e levaram o outro meu vizinho, que também pertencia, mas eu também não era, eu não me importei. No quarto dia, aí vieram e me levaram, e não tinha mais ninguém para pensar em mim. Irmãos, quantos de verdade oraram hoje de manhã pelos cristãos que estão presos ao redor? Quantos oraram? Ou o mundo só representa a sua vida, a sua casa, e se você está bem ou não? Quantos de verdade, não levante a mão, mas quantos oraram pelos irmãos que estão enfermos hoje de manhã? Está tudo bem comigo, nem espirrando eu estou, está tudo bem. Não lembrou de orar? Lembrou de orar pelos irmãos que têm mais de 80 anos? Irmão Arvido, visitamos agora semana passada, retrasada, 93 anos. Quantos oram? Irmãos, lembra-te onde você caiu. Talvez você não pratique os pecados abomináveis do mundo lá fora, mas o seu descuido custa caro. O seu descuido espiritual. Você está adormecido, o coração está trabalhando mais lento. A temperatura espiritual está mais lenta. Esfriamento espiritual. Adormecimento e esfriamento espiritual. Envolva-se na obra do Senhor. Sirva ao Senhor com fervor, com alegria, com prazer. Em Mateus, terminando o Evangelho, fala de nosso irmão Pedro. Nosso irmão Pedro vergonhosamente negou o Senhor Jesus Cristo. Vergonhosamente negou o Senhor Jesus Cristo. Quando o galo cantou, ele se lembrou. Quando o galo cantou, lembra-te, Pedro. Lembra-te, Roberto, lembra-te, Igreja Batista, lembra-te de onde vocês têm se descuidado. Lembra-se do esfriamento espiritual que eu avisei que iria acontecer. Lembra. O galo cantou, Pedro vergonhosamente havia negado o mestre por 3 vezes, ele se lembrou. Lembra. E faça como Pedro, saia e chore amargamente. Chore amargamente pelo seu descuido espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do descuido espiritual. Quanta gente criticando Israel e apoiando Hamas e apoiando o grupo terrorista, descuido espiritual. Apoiando o socialismo, descuido espiritual. Como sempre falamos aqui, um cristão que se diz socialista é porque não entendeu o que é cristianismo ou não sabe o que é socialismo, porque as duas coisas não andam juntas, jamais poderão andar. Vamos nos lembrar, para não voltar atrás. Vamos nos lembrar, para corrigir os erros. Onde estou descuidado, vou mudar a partir de agora. Em último lugar, em terceiro lugar, lembra-te das advertências do Mestre. Lembra-te das advertências do Mestre. Por favor, pode desmarcar Apocalipse 2, vamos para Mateus 25, versículo 5, onde o Senhor Jesus nos diz que por tardar a vinda dele, muitos vão adormecer e vão esfriar. Mateus capítulo 25, versículo 5, diz a palavra do Senhor. Mateus 25, 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, isso é terrível. Isto é de uma tragédia inenarrável. Isto é terrível. E isso me faz lembrar do nosso saudoso pai, que ele dizia assim: será que nós também vamos adormecer? Tosquenejaram todas, começaram a piscar e adormeceram.
E ele dizia, ele tinha preocupação: será que nós também vamos adormecer? Esta deve ser a sua preocupação, a minha preocupação, a nossa preocupação. E eu gostaria de perguntar, por acaso algum irmão aqui ou alguma irmã não estão um pouquinho nesse tosquenejar? Não estão nesse pouquinho, porque primeiro começa a tosquenejar, depois já não vê mais nada, já não sente mais nada, já não percebe mais nada. Quantas tragédias já aconteceram por causa desse tosquenejar, querido? Na nossa infância, irmão Daniel e eu vivíamos ali no litoral, e haviam vários missionários dos Estados Unidos e ingleses aqui na nossa região. Inclusive lá não tinha escola, e por um tempo ele foi morar com o pastor John Clark, irmã Norma Clark, em Antonino, porque não tinha escola lá em Tagaçá. Morou com os missionários ingleses, muito queridos, amados irmãos. E tinha um missionário que tinha um Cinca, muito conhecido, querido, amado dos nossos pais. E um dia foram para São Paulo, por essa BR-116. Na volta, voltando de noite, o pastor adormeceu, tosquenejou e adormeceu. Pastor Helder tosquenejou, adormeceu e capotou o seu Cinca e a esposa morreu. Eu era criança, irmãos, mas como aquilo me chocou. E essa história está se repetindo todos os dias. Talvez não dentro de um Cinca, que era um carro muito luxuoso naquela época. Eles eram missionários dos Estados Unidos, eles tinham dinheiro. Mas isso está acontecendo nos lares. Isso está acontecendo nos lares. O chefe do lar, que deveria conduzir a família para mais perto de Jesus, não acordou cedo para fazer o culto doméstico. Não acordou. Não queira que vai dar certo. Não vai dar. Lembra-te das advertências. Ah, pastor, o meu marido não é salvo. Você acordou cedo e chamou os filhos para fazer o culto doméstico. Depois quer que dá certo. Como vai dar certo? Por isso lembra-te. Por isso lembra-te. É a família, é a sua família, é a dádiva que Deus lhe deu para você conduzir para mais perto de Deus. Mas por causa do nosso tosquenejar, tosquenejaram todas as igrejas e adormeceram. Está esta tragédia acontecendo em nosso meio, amados irmãos. Está acontecendo isso. Alguém aqui está tosquenejando, está descuidado. Como nossos pais gostavam do pastor Helder, da sua esposa, seus filhos, eram pequenos como a gente, mas terminou em tragédia, por causa do tosquenejar do chefe da família. Irmãos, as igrejas estão tosquenejando porque os pastores estão dormindo, não quer repreender, não quer falar. Eu conversei com vários irmãos durante a semana, e alguns que estão aqui, agradeço a fidelidade. Mas eu digo, eu não quero ser popular. Portanto, se você não está aqui, eu vou orar por você. O meu cuidado é grande sobre aqueles que estão descuidados e tosquenejando. Por isso o Senhor Jesus diz: lembra-te, para você não voltar atrás. Multidões voltam atrás. Em João 6:66 diz que muitos dos seus discípulos tornaram atrás. Discípulos de quem? Discípulos de quem? De quem, queridos irmãos? Não era de Pedro, de Paulo, de João, discípulos do Senhor Jesus. Muitos dos seus discípulos tornaram atrás. Ele estava ali e voltaram atrás. Por favor, irmãos,
vamos acordar, vamos despertar. Lembra-te, portanto. Nada de tosquenejar. Não é hora de brincar, é hora de firmar, porque o nosso mestre está vindo. O nosso mestre está vindo. E o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, e os salvos vão, e os perdidos e adormecidos, descuidados ficam. Metade das virgens ficou para trás. Metade das igrejas vai ficar para trás, porque estão descuidados, estão indiferentes. Isso não é brincadeira, irmãos, isso é sério. Vamos nos despertar. O que é que tem te impedido de correr bem a carreira cristã? O quê? Apóstolo Paulo falou: os que correm no estádio de tudo se abstêm. Não ficam levando mochila. Vou colocar aqui água, vou precisar de água. Vou colocar aqui um hidratante, vou precisar de hidratante. Vou colocar aqui um agasalho. Esse sujeito não vai para frente. Você não tem que se preocupar com isso. E não é o que as pessoas estão se preocupando. Estão preocupando com as coisas materiais. Quem corre no estádio tem que de tudo se abster. Correr para o alvo, para vencer. As coisas materiais a água vai lhe dar, Deus vai lhe dar no caminho. Olha para a Bíblia, olha para o povo de Israel, onde não tinha água, ele fazia brotar da rocha. Onde tinha água amarga, ele transformava em água doce. Onde não tinha comida, ele mandava do céu. Ele não vai desamparar. O que ele quer é que nós nos lembremos do que ele falou, para estarmos despertos, vigilantes, e para não adormecermos como os demais. Alguém em nosso meio descuidado que gostaria de mudar daqui para frente? Não estou pedindo por mim. Eu acordei cedo e fiz a minha parte. Você fez a sua? Convido que todos abaixem suas cabeças, por favor. Talvez você seja membro de igreja, esteja aqui todos os domingos, mas está um pouco descuidado. Eu não vou falar para ninguém, porque não é para mim que você vai mudar de atitude, é para Deus, você com Deus. Não precisa sentir vergonha de levantar a mão. Eu teria vergonha de continuar fazendo a coisa errada, não de tomar uma atitude de mudança. Alguém nesta manhã que gostaria de tomar uma atitude diferente, agora eu me lembro que eu errei, eu me lembro, como Pedro, chore amargamente, mas muda de atitude. Agora eu me lembro, agora eu vou mudar. Alguém nesta manhã, levante a sua mão, homem ou mulher, jovem ou criança, seja quem for. Alguém que quer ter realmente um compromisso sério com o Senhor. Tem gente que não muda de atitude porque tem vergonha de admitir que está errado. Tem alguém aqui com vergonha de mudar de atitude, querer mais perto do Senhor, andar, viver, servir a Ele? Se houver alguém, levante a sua mão. Deus abençoe essa pessoa. Há mais alguém? Se houver mais alguém, levante a sua mão. Nós vamos orar em seu favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem trabalhado em nosso meio, e nós devemos nos lembrar de tudo aquilo que o nosso Mestre nos falou. Ele advertiu, ele falou, e como ele falou também para a igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste. Você deixou o seu primeiro amor, você esfriou. Nós, ó Deus e Pai, vivendo neste mundo de adormecimento espiritual acelerado, de esfriamento espiritual mortal, ajuda-nos, Senhor, a vivermos intensamente para o nosso Mestre, com Ele, servindo a Ele, bem junto dEle, caminhando com Ele, adorando com toda a nossa devoção. Continue a operar as Tuas maravilhas em nosso meio, salvando, restaurando vidas, e, ó Deus, concedendo que ninguém fique para trás devido ao adormecimento ou esfriamento espiritual. Ajuda-nos a nos lembrarmos sempre da Tua palavra e obedecê-la totalmente. Oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salvador,
Durante a semana assisti o culto lá da Igreja Batista em Ventspils, onde o nosso bisavô foi pastor. A mesma igreja, o mesmo espaço, tudo como era há 100 anos atrás. E o pastor Peter Sproges, que já esteve aqui e falou: diga para os irmãos que vocês moram num paraíso. Ele comeu caqui no inverno aqui. Ele comendo o caqui falou: diga para os irmãos que vocês moram no paraíso. Mas ele, na mensagem, pregando sobre semeadura e semente, semeador e semente, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: imaginem a terra sem semente. Imaginem, seria um pó só. E essa é a vida das pessoas sem a palavra de Deus. Um pó, nada mais que pó. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que faz toda a diferença em nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão preciosa, de Gênesis ao Apocalipse. Ela nos alimenta, ela nos alegra, ela nos fortalece, ela nos impulsiona. E, ó Senhor, foi com a Tua palavra que o Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás. Não existe outra maneira de derrotarmos Satanás a não ser com a autoridade da palavra do Senhor. Então ajuda a Tua igreja a não se descuidar. Igrejas hoje têm até cultos, têm até hinos em abundância, mas não tem mais a palavra. E isto está sendo uma completa derrota. Por isso não tinham azeite, por isso apagaram, porque estavam descuidados da palavra do Senhor. Nos ajude, portanto, ó Deus e Pai, a termos amor pela palavra do Senhor. E como Salmo 119 diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que todos saiamos daqui com o bom desejo de nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e jamais nos esquecermos. Ao contrário, nos apropriarmos cada vez mais deste alimento bendito e eterno, que não passará jamais. Nosso Salvador, nosso Senhor, nos disse que os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não hão de passar. Então que nós nos desvencilhemos de tudo aquilo que está nos prendendo, valores humanos, terrenos, passageiros, carnais, e nos apeguemos ao que é eterno, e que por toda a eternidade vamos ouvir e nos deleitar ouvindo as palavras eternas e benditas do Senhor. Que ela não volte vazia em cada coração, Senhor. Oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.